Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Acelera Marketing Digital. Eu sou a Bárbara Vulcano. Eu sou a Natália Vulcano. E nós temos o intuito hoje de acelerar os seus resultados. O tema de hoje é funcionário 24/7. Vocês vão entender como é que vocês podem ter um funcionário que trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana. Para a gente começar, eu queria perguntar para vocês se vocês já imaginaram ter um funcionário que trabalha sem dormir. Você já imaginou em ter um funcionário, gente, que não falta, que não fica doente, que não tem nenhum compromisso, que precisa adiar a ida ao trabalho ou chegar mais tarde, sair mais cedo? Um funcionário que vai trabalhar para você 24 horas por dia, sem cessar. E o mais importante, com muita inteligência. Ele vai fazer um atendimento, ele vai dar uma resposta com o máximo de inteligência, baseado num banco de dados que você vai previamente ter cadastrado, configurado, e a gente vai entender mais sobre isso. Para isso, hoje, nós vamos trazer até um convidado especial, que vai contar um pouquinho mais para a gente sobre os agentes de IA. E para isso, vocês precisam entender qual que é a diferença do ChatGPT para um agente de IA. Nós vamos explicar aqui para vocês porque as pessoas confundem, acham que agente de IA é a mesma coisa do que o ChatGPT, mas na verdade não. E vocês vão entender muito bem o que é cada um deles. A grande diferença, pessoal, vamos pensar que ambos são inteligências artificiais. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, muitas pessoas ficam até assustadas, acham que é algo muito distante. Alguns já são um pouquinho mais curiosos, a gente chama de coelhinho, aquelas pessoas que são mais rapidinhas e já estão testando, já estão implementando alguns tipos de inteligência artificiais, mas ainda há dúvidas. Qual que é a grande diferença entre um chat GPT e um agente de IA? Bom, a principal diferença é, vamos começar pelo chat GPT. O ChatGPT, pessoal, ele precisa de um prompt, ou seja, ele precisa de um comando para que ele possa te dar uma resposta. Esse comando é realizado através de um prompt. O que é esse prompt? Nada mais é do que um texto. Então você precisa elaborar um texto com o máximo de informações possíveis, porque quando você coloca ali no chat, ele vai entender o que você está pedindo para ele e vai te dar uma resposta em relação àquilo. Pode ser uma resposta, pode ser que você está pedindo para ele gerar uma imagem, pode ser que você está pedindo para ele gerar um vídeo, não importa, mas basicamente funciona como se fosse, imagina que você vai fazer um bolo. Para você fazer o bolo, você precisa de uma receita. Quanto mais assertivo tiver o passo a passo daquela receita, melhor vai ficar o resultado do seu bolo. O ChatGPT, ele funciona desta mesma maneira. Você coloca um texto com o máximo de informações, rico em detalhes, e quando você clica no enviar, ele basicamente vai imprimir a resposta para você. E o agente de IA? Qual que é a tal diferença? O agente de IA, você vai ter que pedir para o seu desenvolvedor colocar ali um banco de informações. Então, ele vai baseado num banco de dados que você personalizou e colocou as informações que você quer que ele haja. E aí, ele vai começar a realizar tarefas, ele vai começar a tomar decisões baseado naquele banco de dados de informações que você colocou previamente para que ele execute. E ele vai acabar agindo sozinho. Então, ele não precisa de um texto para que você mande e ele responda. Não, ele vai conseguir agir de acordo com os comandos que você já deu para ele previamente num banco de informações ali. E aí ele vai ter, ele pode te mandar processos contínuos, ele vai ter as melhorias sozinhas, então ele vai aprendendo de acordo com aquela tarefa que já foi comandada para ele vai tendo essas informações e ele vai melhorando tudo aquilo sozinho através dessas informações que você deu para ele anteriormente. Como que ele pode ser usado? Ele pode ser usado para fazer algumas automações rotineiras e a gente vai ver um pouquinho como que você pode aplicar ele de fato aí no seu negócio. Mas é muito interessante que você entenda quais que são as maiores vantagens competitivas em contratar um agente de IA. Basicamente, pessoal, elas giram em torno de tempo e de custo. Hoje em dia, todos os empresários, eles precisam otimizar o tempo dentro do estabelecimento dele, dentro da empresa, e todos os empresários precisam reduzir o custo. Assim, na ponta final, vai acabar sobrando mais dinheiro no bolso. Esse é o nosso grande objetivo. Por isso que a gente acha tão interessante os agentes de IA, porque além de ele ser um funcionário que vai trabalhar para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele vai otimizar o tempo da sua empresa e ele vai reduzir custo. Imagina que você tem que contratar um funcionário para fazer um atendimento, por exemplo. Esse funcionário, pessoal, possivelmente pode ser que ele falte, possivelmente pode ser que ele dê uma resposta até de uma maneira escrita errada. Os agentes de IA não. Os agentes de IA, eles são assertivos, porque eles usam a base do banco de dados com inteligência artificial para otimizar as respostas que eles vão dar. E, basicamente, pessoal, agora já tem diversas pesquisas que estão comprovando que aquela empresa ou aquela pessoa que já está utilizando um agente de IA
têm 35% mais produtividade comprovada do que aquelas empresas que não estão utilizando. A questão não é só se você vai acabar utilizando o agente de IA ou não. A questão é quando. Porque imagina que é como se fosse o WhatsApp. Lembra lá atrás, quando o WhatsApp começou? Uma pessoa começou a usar, aí você começou a ouvir falar, aí uma pessoa começou a fazer teste. Tudo que é novo, a gente sente desconfiado, sente medo. Quando foi ver, o tempo foi passando e hoje em dia é um meio de comunicação muito utilizado. Os agentes de IA é da mesma maneira. Hoje em dia, as pessoas estão ouvindo falar, alguns estão implementando e logo ele vai ser uma tendência que todas as empresas vão implementar. Já está comprovado aí, 35% das empresas que já estão utilizando já conseguiram aumentar a produtividade. Agora imagina que esse agente ele vai ganhando inteligência a cada vez que ele vai se comunicando ali, seja com o cliente, seja com o aluno. Então, cada vez ele vai ficando mais inteligente e assertivo e ele consegue otimizar os processos aí dentro do seu negócio. E aí, como que você pode aplicar isso no seu negócio? Você que já tem uma empresa, você quer fazer a aplicação desse agente de IA para poder reduzir custos e poder ter um tempo ali mais de produtividade. Você pode utilizar ele, a grande vantagem é que você pode personalizar de acordo com a sua necessidade. Vou dar um exemplo para vocês. Você que é uma nutricionista, por exemplo, e você tem os atendimentos com os seus clientes. Como que um agente de IA pode te ajudar a otimizar? Você colocando lá uma base de dados de informação para ele, de dietas, para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa magra, para quem quer ganhar mais músculos, quem quer ser atletas. Então, você quer que as pessoas já tenham mais facilidade em ter essas receitas e todo esse cardápio ali de o que ela vai seguir de dieta. Você pode ter um agente de IA que vai conversando com a sua cliente, com a sua paciente e vai conseguindo dar para ela de uma maneira muito rápida já o que ela tem necessidade naquele momento. Ela pode até escrever as coisas que ela tem na geladeira ali e como que ela pode montar um cardápio de acordo com as calorias que você já previamente passou para ela que ela deve consumir. Então, o agente de IA ele vai ser personalizado de acordo com a sua necessidade que você viu que vai suprir um problema e vai dar uma solução para o seu cliente, para o seu paciente. Um outro exemplo. Essa mesma nutricionista, ela tem um infoproduto. Então, ela gravou ali diversos cursos, ela fez módulos para ensinar outros nutricionistas a atraírem mais pacientes. E ela conseguir desenvolver, de acordo com uma metodologia dela, ter resultados mais eficazes de acordo com a dieta. E aí, o que você pode fazer com um agente de IA? Você pode colocar ali no banco de informações, o seu desenvolvedor, colocar um banco de informações ali, todo o seu curso num passo a passo, descrito, e aí ele já vai ter informação específica e personalizada do seu curso. E quando você der o acesso desse agente de IA para os seus alunos, ele vai poder tirar dúvidas, ele vai poder responder todas as perguntas e as questões que eles têm ali de acordo com a sua base de dados. A diferença de um chat GPT que você faz perguntas e ele dá perguntas mais abertas, quando você faz um agente de IA, ele é completamente personalizado de acordo com as informações que você colocou nele antes. E quando eu falo você, pessoal, nessa parte de agente de IA, é com um desenvolvedor, que ele vai ajudar a fazer todo esse passo a passo personalizado para o seu nicho. Ele serve para qualquer nicho, para qualquer mercado. A gente vai falar um pouquinho mais a fundo também sobre isso, mas vocês precisam entender que ele pode ser usado como um atendimento ou como resposta de dúvidas ou de diversas outras maneiras que a gente vai explicar aqui para vocês. Só que quando você quer fazer o seu agente de IA e ele pode desenvolver ali uma parte de atendimentos. Qual que é a diferença, Babi? Se eu já tenho um chatbot que ele já responde ali as perguntas das pessoas. A diferença, pessoal, do agente de IA para o chatbot é que ele vai responder de uma forma personalizada, humana, e ele vai conseguir, humanizada, né? Mas ele vai conseguir responder de uma forma muito mais próxima e ele vai dar respostas diferentes de um chatbot, que você já tem blocos de respostas. Então, se a pessoa respondeu oi, ele já sabe que ele tem que responder aquele bloco de mensagem. Se ela respondeu ali algumas outras informações, ele já sabe que aquele bloco é uma coisa que já é mais automatizada, robotizada. O agente de IA, ele é um pouco diferente. Por quê? De acordo com aquelas informações, ele vai tomando umas decisões e ele vai realizando as tarefas de acordo com o que você deu de comando para ele. E aí, pessoal, nós trouxemos um convidado muito especial. Nós vamos colocar aqui na tela agora o Luiz. O Luiz, ele é fundador da Aurea Vision. Seja bem-vindo, Luiz. Seja bem-vindo, Lu! Muito obrigado, meninas, pelo convite. Fico muito feliz de estar podendo contribuir com vocês aqui hoje.
Nós que agradecemos a sua participação. A gente queria que você se apresentasse um pouco, Lu. Conta um pouquinho aí da sua história, o que você enxergou de vantagem competitiva e como que você engrenou nessa questão, nessa jornada, né, voltada à tecnologia de agentes de IA. Boa, legal. Então, muito prazer. Meu nome é Luiz Felipe, eu tenho 25 anos. Eu sou formado em Gestão da Informação pela Universidade de Uberlândia. A minha carreira começou no marketing, assim dizendo, né? Mas acaba que o marketing ele muda muito e dia após dia a gente sempre enxerga novas possibilidades de encontrar e entregar novas soluções para os nossos clientes. Então, o meu trabalho no início era principalmente entender a necessidade do cliente e desenvolver uma solução para ele. Então, hoje o meu foco hoje está sendo justamente nessa frente, pela tendência crescente da inteligência artificial. O meu foco está sendo desenvolver sistemas, automações integrando inteligência artificial para empresas, para justamente a gente conseguir ter um ganho de eficiência operacional e redução de custos em todos os processos internos. E Lu, a gente explicou aqui um pouco anteriormente para o pessoal o que de fato são os agentes de IA, mas eu queria que você falasse também aí, de acordo com as suas palavras, como que eles podem fazer com que uma empresa tenha mais produtividade. Como que você enxerga isso aí em relação aos agentes de IA? Legal. Normalmente, quando a gente vai fazer uma implementação de um agente IA, qual que é o nosso foco? O nosso foco é entender primeiramente quais os gargalos que uma empresa tem, né? Seja gargalos tanto de processos internos ou de processos que estão ligados diretamente ao cliente, que hoje são, pode-se dizer, trabalhos repetitivos que uma pessoa faz, que a gente conseguiria colocar uma automação com uma inteligência artificial para que a gente consiga liberar tempo estratégico daquela pessoa, para que aquela pessoa consiga focar no que realmente importa. Eu sempre gosto de trazer a visualização de uma máquina de lavar. Hoje, ninguém mais lava roupa na mão. Lavar roupa na mão hoje é praticamente que algo muito arcaico, pode-se dizer assim, que a máquina de lavar, ela faz todo o trabalho braçal, todo o trabalho sujo ali, e ela praticamente elimina qualquer tempo que você teria lavando roupa para que você consiga, de fato, focar no que importa. Às vezes fazer um almoço, às vezes descansar, fazer alguma outra tarefa que seja mais importante, assim dizendo. Então, a IA hoje ela vem justamente para não substituir completamente, mas para liberar todo o tempo que aquele humano poderia ter liberado para fazer coisas mais importantes do dia a dia da operação da empresa. Eu adorei essa analogia da Nossa, máquina também. de lavar, sensacional. Já dá Muito vontade de boa. contratar um agente de IA mesmo. Uma mãe. Uma mãe também precisa de um agente de IA para poder coordenar ali as tarefas das crianças, não só os empresários, né? Maravilhoso, já gostei. Ô Lu, mas imagina que eu, enquanto empresária, contratei então ali um agente. O que você acredita, né? Qual que é o maior benefício imediato que eu já vou sentir? O agente começou a operar na minha empresa. Qual que é os primeiros benefícios que eu já vou sentir após essa implementação? Legal. O primeiro benefício é ganho de eficiência operacional. Então a gente vai conseguir fazer mais com o mesmo, mais com o que a gente já tem. E boa parte do que a gente tem ali de eficiência operacional, consequentemente, já agrega também redução de custos. Então, que às vezes antes a gente desprendia muito tempo fazendo alguma coisa, a gente consegue colocar algo automatizado para fazer aquilo para nós. A gente consegue reduzir custos, às vezes, com ferramentas, com pessoas, com processos mais engessados. Então, aí, consequentemente, a gente tem esse ganho de eficiência operacional, né? A sua operação, ela flui melhor, ela anda melhor no dia a dia. Ô, Lu, você consegue trazer um exemplo para as pessoas? Como que seria isso? Traz um exemplo para ela. E eu também queria saber se existe um tamanho mínimo de uma empresa para que ela possa começar a implementar aí esses agentes de IA. Legal. Normalmente não tem um tamanho mínimo, né, para uma empresa conseguir ter um agente A. Lógico que a depender do tamanho da empresa, caso a empresa ela tenha um porte maior, lógico que a implementação vai ser uma implementação um pouco mais morosa e mais ágil, porque a gente busca abranger todos os processos que aquela empresa tem. Mas também, se a empresa for uma pequena empresa, a gente consegue até de uma maneira mais ágil implementar e já fazer com que aquele processo passe a funcionar de maneira mais breve. Normalmente, eu tenho um cliente que é um escritório de advocacia, que qual que é o trabalho dele? É um escritório de advocacia de um direito trabalhista. Então, hoje, vamos supor que ele pega um novo caso de uma empresa que tem
seus funcionários e ele vai responder por um processo de um ativo trabalhista, de um passivo de ativo trabalhista. Normalmente, o advogado daquele escritório, ele vai levar coisa ali de 5 a 7, 10 dias talvez para fazer uma análise de todos os colaboradores daquela empresa, de todo o banco de horas extras, às vezes questão de insalubridade, adicional noturno, que aquela empresa corre o risco de receber um processo referente a esses direitos trabalhistas. A gente implementou uma IA que ele praticamente pega uma planilha com todos os colaboradores, salários, preços e valores que são pagos para aqueles colaboradores. Ele pega aquelas informações, ele vai subir para a nossa inteligência artificial, ela vai analisar todos aqueles dados, todas aquelas informações e às vezes uma análise desses ativos trabalhistas que eram feitos ali em 7 dias, 10 dias, a IA consegue fazer em cerca de 10, 15 minutos, porque a gente entrega toda essa planilha, todos esses dados, essas informações. Lógico que a gente vai moldar ela para aquele contexto, para que ela tenha inteligência em cima daquele cenário, e a partir desse momento ela vai fazer toda aquela análise, e às vezes, de fato, o que o advogado levaria uma semana para resolver, ela faz em 10, 15 minutos, possibilitando aquele advogado pegar mais processos daquela natureza e, consequentemente, entregar uma resposta mais rápida para o cliente dele. Então, essa questão de eficiência operacional, redução de custo, redução de tempo gasto por projeto, redução de tempo também de energia que a gente desprende, é um exemplo muito claro do que a inteligência artificial pode fazer por qualquer negócio. Então, eu trouxe esse exemplo voltado aqui para o ramo do direito, né, da advocacia em si, mas isso a gente consegue encaixar em qualquer nicho, em qualquer segmento. A gente só precisa mapear, de fato, o que aquela empresa faz atualmente e o que poderia ser melhor. E aí a gente consegue casar e conectar com uma inteligência artificial. Muito sensacional. Então, pelo que eu estou entendendo, os agentes de IA, eles podem ser tanto para uma empresa que tem uma alta complexidade de demanda, como você citou aí, o direito, mas também pode ser para uma empresa que é um pouco menor, por exemplo, uma manicure que faz atendimento, ela pode colocar um agente de IA ali para fazer a agenda dela, por exemplo? Sim, a gente consegue montar um agente de IA que vai atender as pessoas e ela consegue manejar a agenda. Então, eu quero marcar um horário terça-feira às 2 da tarde. Esse agente IA vai lá na agenda dela, marca às 2 da tarde. Se a pessoa chamar, não quero mais às 2 da tarde, não vou conseguir, eu vou querer quarta às 10 da manhã. Ele altera aquele evento. Então, ele tira da terça às 2 e joga para quarta às 10. Então, a gente também consegue fazer com que ele interaja, né, com calendários, agendas, então a gente consegue ter essa autonomia, essa flexibilidade. Personalizado, então. Você acaba entendendo ali qual que está sendo as dores do cliente, qual que está sendo as maiores dificuldades e você consegue moldar o agente de acordo, de tal maneira, né, que ele vai resolver ali para trazer eficiência, independente do nicho, independente do segmento. Exatamente. Esse é o... Perfeito. E o que você acredita que os agentes, como o marketing digital muda, né? Ao todo tempo, o que você acredita que com a chegada dos agentes que são mais autônomos vai mudar no marketing digital? O que você enxerga ali de principal que vai trazer de mudança no marketing digital com a chegada dos agentes? Legal, isso é uma ótima pergunta, porque hoje o maior foco da inteligência artificial, pelo que eu conheço e pelo que eu vejo nesse nicho, né, está sendo a questão da gente poder fazer mais, poder escalar e poder padronizar de uma maneira mais, com um nível de qualidade melhor. Porque vou usar um exemplo. Teve um cliente que me chamou nessa última semana, falando que ele gasta muito tempo produzindo conteúdo. Então eu fiz o seguinte, se você gasta muito tempo produzindo conteúdo, qual que é o tipo de conteúdo que você produz? Eu produzo conteúdo para o YouTube e para o Instagram. Para o YouTube eu gravo vídeos educacionais de 10 a 15 minutos e eu tenho a maior dificuldade em escrever roteiros. Por que você tem essa dificuldade em escrever roteiros? Eu nunca sei o que escrever, qual metodologia usar. Então a gente vai montar um agente IA focado e especializado em escrever roteiros. Então a gente vai estar sempre alimentando ele com informações voltadas para roteiros, peças dependendo até publicitárias, por exemplo, e também
Para o quesito do Instagram que ele trabalha, o nosso foco é, eu nunca sei que vídeo produzir, que imagem colocar, se eu coloco uma imagem estática, se eu coloco um carrossel, a gente consegue montar uma IA, e nessa IA a gente consegue conectar outras ferramentas, como ferramentas de geração de imagem, por exemplo, e a gente consegue criar todo um fluxo automatizado onde, no passo 1, a pessoa vai colocar numa planilha, por exemplo, a ideia do tema que ela tem para os 3 posts daquela semana. Todos os dias, às 8 horas da manhã, aquela IA ela vai rodar, pode-se dizer, vai pegar a ideia que ela teve, o tema, o conteúdo prévio que ela já disponibilizou, ele vai se conectar numa ferramenta de geração de imagem, ele vai gerar a imagem para a pessoa postar, já vai gerar o texto com a copy toda pronta e a gente consegue, dependendo, até conectar no próprio Instagram, por exemplo, para a postagem já está programada e todos os dias a pessoa só vai se preocupar em selecionar um tema da postagem que ela quer fazer, um conteúdo prévio que ela pensou, qual que vai ser o gatilho que vai ser utilizado naquela postagem, se vai ser um gatilho de dor, de necessidade, de desejo. Aí ela vai pegar esse contexto em cima das informações que a gente moldou ela, porque normalmente o agente IA, nós moldamos ele da maneira que nós queremos, para agir como nós queremos. Então ele vai produzir todo aquele conteúdo de texto, conteúdo de imagem, a gente consegue montar automação para ele pegar e postar na rede social. Então, às vezes, o que a pessoa levaria bastante tempo pensando, tendo ideia, ela consegue montar um agente para dar as ideias para ela, para montar os textos, para montar as imagens, para postar. Então, a gente consegue trazer muito isso porque o marketing ele é muito acelerado, ele é muito rápido. Então, às vezes, a gente não tem tempo de fazer as coisas e ficar acompanhando com o que está mudando, o que está acontecendo. Então a gente pega e coloca para fazer todo o trabalho sujo, todo o trabalho braçal, que seria lavar roupa na mão, a gente coloca ela para fazer esse trabalho enquanto a gente vai de fato focar no que importa. Gente, assim, uau, porque isso daí é demais de revolucionário. Inclusive, pessoal, nós já estamos implementando algumas coisas de agentes de IA no nosso curso. E depois a gente vai comentar isso com vocês. Só dei aqui um prévio de um spoiler. Ô Lu, outra coisa que eu acho que é muito importante, que as pessoas devem estar se perguntando, mas isso daí deve estar muito distante da minha realidade, é muito caro, quanto que custa para fazer, ou para um desenvolvedor fazer isso para mim, né? Quanto que custa para o Lu fazer isso para mim? É muito caro, é muito distante. Qual que é a média? Depende muito da complexidade do projeto, depende muito do nicho. Conta um pouquinho para o pessoal, porque eu acho que isso é uma das dúvidas que sempre pulsa assim nas pessoas, porque elas querem saber se é caro, se não é, como é que faz. Legal. Hoje em dia, a gente olha muito para essa questão da complexidade. Então, realmente, quanto mais complexo, tende a ter um valor mais elevado de implementação. Mas o que seria um valor muito elevado que, esse é o mais caro que eu posso pagar? Hoje, os valores mais caros devem girar, em média, ali de R$ 3.500 a R$ 4.000 a etapa de implementação. Isso falando num cenário de um produto ou de um serviço muito complexo. Que às vezes vai acessar um sistema de estoque, de logística, de frete para fazer tal coisa, analisar os meus dados, informações. Isso é um nível muito complexo. Agora, se a gente quiser, às vezes, um atendimento... Se a gente quiser um agente de IA só focado no atendimento, que é algo relativamente mais simples, que não é tão complexo de ser feito, normalmente a gente consegue cobrar um valor 3 vezes menor, dependendo até 4 vezes menor, que geraria em torno ali de R$ 1.000, R$ 1.500, talvez do projeto, uns R$ 800. E aí normalmente a gente sempre separa em duas partes, que é a parte de setup e implementação, que é aquele momento onde a gente entra no primeiro mês no negócio, busca entender o que a gente pode fazer para aumentar aquela eficiência operacional, a gente busca entender a real necessidade e é onde nós vamos desenvolver de fato o objetivo que aquela IA vai executar. E aí depois desse mês de implementação, entraria o mês de manutenção, que seria já um valor recorrente mensal para a pessoa pagar, e esse valor que ela está pagando ali mensalmente é o valor para manter tudo ativo funcionando, vendo se não tem erro, se der erro, às vezes o time entra para prestar o suporte, para resolver o problema, a gente identificou um ponto de melhoria, o ponto de melhoria a gente vai lá e implementa esse ponto de melhoria, e normalmente também, além do valor de implementação desse primeiro mês, o valor de manutenção já é um valor bem mais abaixo. Por exemplo,
Teve uma empresa que a gente fez uma implementação de um agente de atendimento de IA no valor de R$ 1.500 e hoje a manutenção para essa empresa custa cerca de R$ 450 por mês. Então eu acredito que, a depender do nível da empresa, do tamanho dessa empresa, um projeto não muito complexo, ele é super factível, ele realmente cabe no bolso de várias empresas, tanto grandes empresas quanto pequenas empresas. Trazer um comparativo, né, Lu? Se eu precisar de contratar um funcionário para essa função, ele vai sair normalmente 5, 6 vezes mais o que eu vou pagar de salário, o que eu vou pagar de vale transporte, vale alimentação, fundo de garantia. É um valor muito, muito acima do que você paga pelos agentes e nem se compara ainda com a implementação, que daí já é um valor ainda bem menor. Agora, imagina que esse funcionário ia ter 13º, ia ter férias, ia ter dia que ele não ia vir trabalhar. Quando a gente faz esse comparativo, é algo que é muito factível. Você vai fazer um investimento que, na verdade, ele vai retornar muito mais rápido do que você imagina, se você tivesse que colocar ali uma pessoa, um funcionário registrado neste lugar. E Lu, eu queria te perguntar Com uma certeza. E outra um ponto coisa. importante, Pode Pode falar. falar. e um ponto importante é que também a gente consegue fazer com que ela trabalhe exatamente como a gente quer. Eu quero que você responda dessa maneira, eu quero que você faça isso desse jeito, e aí vai ser assim sempre. Não gosto mais que ela responda dessa maneira, eu quero trocar. A gente vai lá, a gente troca, a gente ajusta, a gente altera, então tem total flexibilidade e autonomia para de fato ela trabalhar em cima da linha que você desenhar. Ô Lu, e a outra pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, porque também tem a diferença desses agentes de IA que eles vão tomando as decisões e também tem aqueles agentes de IA que ele entra no seu computador e ele realmente vai clicando ali nas coisas, né? Eu vi até umas que eles fazem os pedidos online. Eu queria que também que você explicasse para o pessoal, para eles saberem qual que é a diferença desses tipos de agente, porque também tem essa diferença. Legal, sim. Normalmente são agentes de estruturas diferentes, que a gente chama. Os agentes mais convencionais, normalmente são esses que trabalham nos bastidores. Então, é aquele que a gente vai criar um processo para ele trabalhar, às vezes te auxiliando em análise de dados, te entregando algumas informações. Às vezes tem até algumas empresas que pedem para criar uma IA para eles. A gente quer um chat onde a gente vai ter uma IA que a gente quer conversar só com ela. Mas também, a depender da estrutura da IA, né, como eu falei que essa é uma estrutura de um agente que trabalha nos bastidores, tem outras IAs, outros agentes que já trabalham de maneira mais ativa, que seria um agente que recolhe pedidos. Esse agente que recolhe pedidos, ele vai entrar, ele vai estar no sistema da empresa, ele vai conseguir criar um novo pedido que foi feito, ele vai conseguir alterar esse pedido, editar esse pedido, excluir esse pedido. Então a gente tem tanto essas IAs que trabalham mais nos bastidores ali, nos processos internos mais escondidos, e também tem essas que trabalham mais ali cara a cara, frente a frente com o nosso cliente final, que ele também consegue ver tudo o que está acontecendo ali e que às vezes até a pessoa se pergunta, pô, se isso realmente é uma pessoa que está atendendo ou será que isso é uma inteligência artificial? Então, ultimamente tem sido frequente, a gente já tem visto pessoas que sabe quando já é uma IA e às vezes até prefiram que o atendimento seja feito por IA, porque é um atendimento mais ágil, é de fato um atendimento mais assertivo, que a IA entende mais certamente o que aquela pessoa quer. Então também tem esse foco de, pô, eu sei que isso é uma IA, eu sei que isso é uma inteligência artificial e tá tudo bem. Mas também tem pessoas que, putz, eu já não gosto muito de uma IA, a gente consegue trabalhar essa IA para ela, se a pessoa não quiser o atendimento dela, ela consegue direcionar para o humano. Ou, se a IA em algum momento não souber responder a alguma informação específica, ela consegue mandar uma mensagem para um telefone de apoio humano daquela IA, vai fazer uma pergunta para ele, e o que essa pessoa responder, ela vai devolver a pergunta para aquele cliente da maneira mais assertiva possível. Então a gente também consegue trabalhar com essa estrutura, principalmente de, pô, se a IA não sabe, ela não vai responder nada de errado ou vai deixar de responder. Ela vai atrás de uma pessoa, pergunta para aquela pessoa e a resposta que aquela pessoa, que é o apoio humano dela der, ela vai devolver aquela mensagem, aquela resposta para o cliente. Sensacional! Nós queríamos agradecê-lo, a sua participação, todas as informações e os conteúdos que você trouxe. Eu queria deixar esse último momento para que você faça suas considerações finais, já com uma pergunta. Qual que é o primeiro passo para aquela pessoa que já decidiu, quer saber mais sobre os agentes, porque ela está pretendendo contratar para o negócio dela? Legal. Eu acho que o primeiro passo é falar com o pessoal da Aura Vision. Eu acredito que eles vão conseguir entender a necessidade de tudo que
aquela pessoa deseja. E aí, já fazendo as minhas considerações, eu agradeço muito o convite, né? E nós estamos com uma promoção que a gente já vai entrar no próximo mês na Black Friday, então atualmente nós estamos dando ali 7 dias grátis de utilização da nossa plataforma, da HoraVision. Então, o link é esse que está aqui abaixo. Se você acessar, fizer o seu cadastro, você ganha 7 dias grátis para você criar a sua inteligência artificial, com o nome que você quiser dar para ela. E ali dentro você consegue colocar toda a base de dados e conhecimento da sua empresa para que essa IA ela atenda exatamente no contexto do seu negócio. Então entra ali, faz o seu teste grátis, né, dos seus 7 dias. Se você quiser continuar utilizando após os 7 dias grátis, a gente está com uma condição especial de uma assinatura que todos os meses você vai pagar R$ 349. Nada mais que isso. Então, eu estou te dando aqui os 7 dias grátis e depois R$ 349 por mês, justamente para você conseguir entender e usufruir, né? Para, de fato, ver e conseguir enxergar com clareza como isso pode melhorar inenarrável os processos da sua empresa, de atendimento ao seu cliente e tudo mais. Uau! Uau! Pessoal, que oferta é essa? Muito bom, Lu. Muito obrigada pela sua consideração de hoje. E vocês já sabem aonde vocês vão encontrar a HoraVision. E agora, nós estamos aqui com a Rota Estratégica. A rota estratégica, pessoal, é para você que já entendeu que precisa acelerar os resultados, que você quer ter passos mais assertivos ali na internet, você quer estratégias personalizadas para o seu negócio. Você pode entrar em contato conosco através do QR Code, que nós vamos olhar para o seu negócio e criar uma rota estratégica pensando no aceleramento, pensando em acelerar ali os seus resultados, pensando em acelerar as suas vendas. Se vocês têm dificuldade, eu não sei se eu posto na internet, eu não sei se o meu padrão de identidade visual tá legal, o que meus concorrentes estão fazendo, nós vamos olhar para o seu negócio de uma maneira personalizada e vamos desenvolver um plano, um passo a passo que você vai copiar, colar e ter resultados mais assertivos. O programa de hoje foi extraordinariamente muito bom. Muito bom. Eu estou realmente assim perplexa com tantas coisas que o agente de IA pode fazer na sua vida e melhorar sua produtividade. Como vocês sabem, uma estratégia baseada na verdade, ela é sempre uma estratégia poderosa. Muito obrigada pelo programa de hoje e até o próximo.